Nenhuma relação pode ser autêntica se alguém se priva ou é privada de se expressar. Olá, eu sou Marcos Vinícius, sou psicanalista e esta é mais uma das minhas reflexões. Muito bem, o que eu tenho a falar sobre ela? Então, eu disse primeiro que nenhuma relação pode ser autêntica, que significa que ela não é verdadeira, ela não é transparente, ela não é genuína. Depois eu digo que se uma das partes se priva, olha o que eu disse, se priva, uma coisa que é da pessoa, diferente da segunda parte que é de ser privada. Nesse caso, é a própria pessoa que se priva de falar, de se expressar. E por N motivos alguém pode se privar. Porque às vezes ela tem vergonha de se expressar, porque às vezes ela tem insegurança, porque ela tem medo de desagradar, medo de aborrecer, medo até mesmo de perder o afeto da outra pessoa. Por várias razões alguém pode se privar de se expressar. Nesse caso, não é o outro que está privando-a. Ela mesma está se privando e isso é problemático também. Quantas pessoas que eu já atendi num consultório que ela tem problema de se expressar, de expressar o que sente, de falar do que gosta, do que não quer. Tanto das coisas, às vezes, do sentimento bom, se expressar o amor, o seu sentimento, como às vezes também de se expressar a sua insatisfação. E outros é somente uma parte, ela só tem medo de se privar de falar, ela se priva de falar das suas chateações, das suas insatisfações. E outras de falar até de coisas boas, como do que sente. Inclusive, a gente tem até uma expressão para dar para as pessoas que têm uma dificuldade de se expressar o seu sentimento, de alexitimia, É uma expressão que a gente se usa para dizer da pessoa que tem dificuldade de expressar seu sentimento. Mas não se prenda a isso, não. Vamos falar mesmo da pessoa, dessa dificuldade. Como que uma relação pode evoluir, como que uma relação pode ter realmente uma intimidade, uma intimidade profunda, se alguém ali se priva de se expressar. Como que eu posso dizer que eu conheço esse outro profundamente se esse outro não se expressa? A relação não evolui. A relação é prejudicada. Depois eu disse na reflexão que a relação também não pode ser genuína se alguém se priva ou é privada de se expressar. Agora você veja que é uma coisa imposta. Na primeira, é a pessoa que se priva, é autoimposto, eu me privo. Não é por causa do outro, o outro às vezes até dá abertura. Nesse segundo, a pessoa é privada. O outro não dá esse espaço para o outro se expressar. E às vezes isso é feito de maneira agressiva. Quando a pessoa começa a falar de alguma insatisfação, o outro grita, o outro cantarola também, Cantarolar é começar a cantar, ignora, finge que não está ouvindo, começa a mexer no celular, fazer outras coisas, ou bate a porta e sai de casa, ou sai do espaço onde está, se levanta, principalmente se for alguma coisa contra que ele desagrade a ele ou a ela. Ela é privada, a pessoa é privada de se expressar porque toda vez que se expressa, o outro vem com agressividade. Então, ela é privada. Ela prefere não falar porque ela sabe que o outro tenta calar a sua voz de uma maneira agressiva. Então, ela prefere se calar, mas não é uma coisa de um desejo próprio. É porque a resposta do outro não é boa. Quando não parte para agressividade verbal, psicológica ou até física. Ou às vezes tem também outros tipos de punições, que é privar essa pessoa de algum benefício,
para poder punir porque ela se expressou. Então, como que essa relação vai crescer? Então, é preciso que numa relação, para ela desenvolver, que a gente possa expressar não somente nosso amor, que isso também é bacana, poder expressar verbalmente. Claro que tem os comportamentos também são importantes, mas também o verbal também tem seu valor. Expressar seu sentimento de amor, expressar seu sentimento de admiração, de carinho, de afeto. Mas também é preciso permitir que se expresse a sua insatisfação. E não é só insatisfação com a pessoa em si, mas com a vida, às vezes. Poder expressar suas tristezas, seus medos, suas inseguranças. Tanto o homem quanto a mulher. Porque às vezes tem essa coisa de que o homem não pode se expressar suas dores, seus medos, suas inseguranças, suas preocupações, suas angústias. Porque às vezes tem aquela coisa cultural entre os ocidentais, de que o homem não chora, de que o homem tem que ser, né, desculpa a expressão, tem que ser foda o tempo todo, tem que ser forte, ele é o tal, enfim. E aí o homem traz essa ideia da cultura e ele pensa que se ele se expressar para sua parceira, para a pessoa com quem convive, vai ser criticado, vai ser visto como uma forma menor, um homem fraco, porque foda é o cara da televisão, é o cara do filme. É foda porque você não convive com ele ou com ela, né? Mas são seres humanos como qualquer outro, como esse que vive ao seu lado, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Que tanto o homem quanto a mulher tem que ter essa liberdade de se expressar, de falar também de sonhos, de projetos de vida, sabe, de falar de coisas boas, mas também de coisas ruins também, de chateações com o outro, mas também da própria vida, de coisas com a vida, ou chateações com outra pessoa. Como é tão bom estar em uma relação de companheirismo, sabe, de intimidade. Isso é intimidade. Tem gente que pensa que intimidade é só sexo. Que a gente pergunta, e como vai a intimidade de vocês? Como está a intimidade? Sexo também é intimidade. Mas não é somente o sexo. Aquela conversa bacana de poder se expressar pode ser tão íntima, é tão sensual, quanto é o despir da alma, tanto quanto o despir do corpo. Entende? Então vamos ser mais abertos para ouvir o outro, para dizer: fala-me, abre seu coração, conta, sem julgamento, sabe? Sem entortar da boca, o olhar esquisito de quem está estranhando, quem não está aceitando. Vamos ser acolhedor um para o outro, principalmente você que está em um relacionamento, para que a gente não precise ter que se abrir com outra pessoa o coração, nem a seu parceiro tem que se abrir com outro, porque não é ouvido em casa, sabe? Ou às vezes é ouvido, mas não é escutado, sabe? Não tem aquela atenção plena de alguém que está disposto a ouvir, não alguém que fica mexendo no celular, que fica olhando para o relógio, que está doido para se calar, ou que não ouve, que fica interrompendo o tempo todo, que está mais disposto de dar o conselho, de dizer o que tem que fazer, do que ouvir pacientemente. Gosto de uma fala de Rubem Alves que diz: eu tenho muito ouvi falar de cursos de oratória, mas eu nunca ouvi falar de curso de escutatória. Rubem Alves falava, né? Grande psicanalista, né? Educador, escritor brasileiro. Rubem Alves. Precisamos de gente formada em escutatória e não só em oratória. Deixa aqui meu recadinho. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Você compartilha esse vídeo. Deixa um comentário, fala sobre um pouco o que eu estou dizendo aqui. Vamos comentar, vamos interagir e envie esse vídeo para algumas pessoas. E se você precisa da minha ajuda para lidar com problemas como esse, problemas no relacionamentos ou outros tipos de problemas, marque a sua terapia, atendo presencial ou online. 21
991 90 8086. Me chame no WhatsApp. Um grande abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!